eu sempre faço essa pergunta aqui, como é que se deu, né, esse teu primeiro contato com a literatura, a leitura literária? Uhum, Porque a gente sempre observa os escritores, alguns veem como aquela coisa, aquele objeto inalcançável, inacessível, né? uhum, Com cara de objeto empoeirado na estante. Já já há também uma certa um outro lado que observa isso com uma certa glamorização, não é? Ou seja, o escritor sempre como essa figura um pouco inacessível, né? uhum, E também aquela curiosidade, como é que ele se tornou escritor e como eram as primeiras leituras. Então é sempre uma uhum. pergunta que se repete, mas que as respostas são muito peculiares, são muito próprias, né? Sim. Então, conta um pouquinho sobre a tua experiência. Bom, e é muito interessante, né, como cada um entra nesse universo, né? Para mim isso tudo começa e eu acho muito bacana, como eu te falei, o ambiente onde você está numa escola e essa biblioteca escolar, porque a minha história com a literatura literária, essa coisa, né, essa coisa sacra quase que é para algumas pessoas, começou numa biblioteca dessa. Isso foi no meu primeiro colegial. Foi uma coisa assim. Foi uma coisa assim, não, foi exatamente assim. Foi no primeiro colegial, eu tinha um professor de história que movimentava a turma. Aquela figura em que a gente, pô, esse cara é tão legal, eu gosto dele, bacana, são as aulas divertidas, são as aulas interessantes. Eu sempre fui muito ruim em exatas, eu era péssimo em química, mas eu gostava de história, eu achava bacana esse tipo de tema, né? E esse professor, então, um dia ele convidou os alunos para, depois da aula, isso depois do almoço, para que ajudasse ele a organizar a biblioteca da escola, porque tinham livros que não estavam nas estantes organizados, estavam num depósito, e a ideia era que a gente carregasse esses livros e fizesse algum tipo de organização disso, né? E foi nessa organização, foi nesse momento, nessa situação que eu encontrei muito sem querer e assim e totalmente despido de conhecimento, assim, sem o Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade. E aí foi aquela coisa que bateu, cara. Bateu, foi uma. Eu sei que falando agora sou um pouco pedante, falar, nossa, o Carlos Drummond de Andrade, comecei com ele, mas foi uma coisa totalmente. Foi uma coisa totalmente inocente. Eu peguei o livro e bati o olho e gostei muito. Porque nesse período da vida, adolescente, eu gostava muito de música, eu gosto muito de música, né? E eu tocava violão, e eu passava as aulas de educação física tocando violão. E eu gostava então de música, de compor, de prestar atenção nas letras, então essa coisa da letra da música já me interessava. Foi quando eu tentei escrever algumas músicas. No que eu falhei miseravelmente, mas a coisa do verso me interessava já. Então quando eu encontro esse livro do Claro Enigma, para mim fez todo sentido. Bateu muito bem. E eu entro, então, começa nessa mistura, música, poesia, Carlos Drummond, aí a coisa vai. Daí eu engreno, e daí eu começo a ler muito. Que até aí eu não lia tanto, assim. Eu não era uma criança de ler muito, de ficar com livro. Foi a partir desse momento, então, já aí esse começo da adolescência já, né? Em que eu comecei a me interessar muito. E aí eu começo um processo de leitura completamente anárquico, assim, voraz, eu vou lendo tudo e qualquer coisa que se apresenta, sem uma sistemática muito clara. Na verdade, era uma prospecção, assim, um conhecimento de campo. Então, começo a ler pessoas. E uma coisa que sempre me ajudou, você falou da orelha da Andréia, uma coisa que me orientou muito nesse começo de jornada eram as orelhas dos livros. Porque ali os livros eram apresentados, e aí me interessava, e normalmente tinha referência a algum outro autor. Porque esse livro é influência de fulano de tal. Eu ia para ver quem era esse fulano de tal. Então, assim, os livros também eram uma espécie de bússola, né? Esses livros que eu lia, ao contrário de estar perdido nessas leituras, como eu, de alguma medida, estava, os próprios livros começaram a orientar essa minha formação. E aí foi uma... Aí eu não parei mais. E eu estou aqui até agora. Aí depois eu resolvi escrever os meus também, né?